Ladies and gentlemen, buenos dias, buongiorno, good morning, bom dia, vamos que vamos. Mais um Mafra Talks. Se você está ouvindo no Spotify ou YouTube, se inscreva aí no canal, desce o dedo nos 5 estrelas aí do Spotify e bora para esse tema, né? Bora para o digital vai mudar. Isso vocês vão entender exatamente o que eu quero dizer com isso. E obrigado galera aí que vai chegando ao vivo aí no Instagram, lives diárias ou bidiárias, estamos com tudo, estamos aqui com na frequência dessa consistência de fazer lives diárias a fim de virar algumas chaves aí, trazer algumas coisas que eu venho aprendendo, que eu venho desenvolvendo, que eu venho testando e que eu gosto de repassar para vocês, porque assim, só para vocês entenderem, né? Um dos maiores aprendizados que eu tive recentemente foi entender que a minha forma de aprender, minha maior forma de aprender e evoluir é ensinar. Ou seja, se eu aprendo, eu já estou aqui na live ensinando. Se eu aprendo, eu já estou aqui com o time ensinando. Eu já entro logo nesse movimento de repassar os insights que eu estou tendo, os movimentos que eu vou fazendo, os aprendizados que eu vou tendo. E não tem nada mais forte a nível de aprendizado que você possa fazer do que isso. Porque isso faz com que você registre na memória, que você registre o aprendizado como deve ser e depois você consiga ter muito mais eficiência nisso que você está começando a fazer. E quando eu digo que o digital vai mudar, ele já está mudando, tá? Ele já está mudando. Se você já está no digital há mais tempo, assim como eu estou desde 2018, quem já me acompanha há mais tempo sabe que eu comecei trabalhando numa empresa e depois eu resolvi empreender, mas desde 2018 que todo mundo já dizia, muita coisa vai mudar e tal, e já trazia essa ótica de que, ou que tava, sabe aquela velha frase, o digital tá saturado, já não se faz mais isso, já não se faz mais aquilo. Deixa eu te contar, tá tranquilo, e ainda bem que já não se faz mais isso, já não faz mais aquilo, ainda bem que muita coisa mudou, porque o fato de ter mudado vai aumentando o sarrafo, vai aumentando o nível. Um dos temas que a gente vai trazer para o Digital Connect é a lógica do digital do jeito certo, tá? E se você é de Portugal, o Digital Connect é para você, vai lá no link da minha bio depois da live e garante seu ingresso. Mas para dizer o seguinte, por que é o digital do jeito certo? Porque muita gente, não é tipo assim, tem pessoas, não, muita gente do digital vende esse ecossistema como se fosse um lugar de milagres, que as pessoas entram e fazem milhões. Por quê? Porque o guru que está aí na internet, ele quer passar isso, ele quer passar essa visão de que é fácil. Para quê? Para ele ter facilidade em vender o produto dele. Mas a verdade é que é simples, mas não é fácil. João, como assim é simples? Porque você não está inventando a roda. Por exemplo, você vai construir um funil de venda, você está na prática construindo ativos que vão chamar a atenção de uma audiência e fazer ela desejar um produto e ela converter em determinado produto. É tão simples quanto isso. Não existe nada de novo. Isso já é feito offline. Isso já é feito há centenas de anos de maneiras diferentes. Só que dentro do ecossistema digital tem pilares balizadores de uma oferta. Então, a pessoa vai ser impactada por um anúncio, a pessoa vai ser impactada por um conteúdo e depois ela vai criar desejo nesse conteúdo e depois você vai levar ela para uma oferta. E essa oferta sendo irrecusável, o que eu chamo de oferta irrecusável? Aquela oferta que conecta com o público e faz ele entender, ok, isso é para mim. Ok, isso é o que eu preciso. E aí gera conversão. Não tem a ver só com ter o melhor produto do mundo, tá? Tem a ver com você, de certa forma, ter a capacidade de atingir a audiência certa e aquela audiência que você tem capacidade de gerar valor e transformar. João, e aqueles players que vendem para todo mundo? Aqueles players que têm um topo de funil mais largo e vendem para muita gente, eles tiveram a experiência de validar determinados produtos em micronichos. Exemplos práticos, um Wendel de Carvalho, ele só falava inicialmente para um determinado público, talvez masculino, de meia idade, que quisesse transformar, que se sentisse um homem frustrado, que quisesse dar uma volta à vida toda e precisava de gás para isso. E depois ele foi conseguindo ampliar esse topo de funil, chegar a mulheres, e chegar em casais, e chegar... Por quê? Porque ele ativou na comunicação dele, no próprio produto dele, nuances, pilares que atraíram outros públicos e ajudou outros públicos a transformar. Mas se você está começando no digital agora, se você está em busca de escalar no digital, inclusive se você está em busca de escalar no digital, depois manda no meu direct assim, escalar, pode mandar, escalar,
que eu posso trocar umas ideias com você aqui de como que a gente pode te ajudar nesse processo. Mas tudo isso para te dizer o quê? Que essa pessoa primeiro ela validou num determinado público, com um determinado produto, depois ela ampliou, depois ela abriu a boca do funil. Então para de tentar salvar o mundo, para de chegar querendo ajudar toda a gente, como se diz em Portugal, tá? É o que eu chamo de 3D, satisfazer dores, desejos e dúvidas. Perfeito, perfeito. E aí você tem que satisfazer dores, desejos e dúvidas de um determinado público. Você não vai conseguir satisfazer dores, desejos e dúvidas de todo mundo. Você tem um nicho específico, você tem um posicionamento específico e fala para um público específico. Então supera essa ideia de estrelismo, de eu quero falar para todo mundo, eu quero transformar, eu quero ser famoso. Foca, deixa eu te contar uma coisa, porque todo mundo já passou por isso. Foca na transformação que você quer gerar. Não foca no dinheiro que você quer ganhar, não foca no famoso que você quer se tornar, foca na transformação. Focar na transformação é muito poderoso, porque ele te dá a capacidade de a cada player transformado, a cada cliente transformado, a cada audiência transformada, você se abastecer de energia para continuar. Porque, grata mesmo por mais uma live, tamo junto, Patrícia, diariamente, bidiariamente aqui fazendo acontecer. Porque só o dinheiro por si, só fama por si, só reconhecimento por si, não dá, isso na minha visão espiritual da coisa, tá? Não te abastece de energia o suficiente para continuar e ter a resiliência necessária para se manter no jogo por um longo período de tempo. Quantas pessoas a gente já viu entrarem no digital e sair? Quantas pessoas a gente já viu ter um pico gigante e depois nunca mais a gente ouviu falar sobre essa pessoa? Não teve energia o suficiente para manter o que é um crescimento nesse ecossistema. Por exemplo, o meu mindset eu não estou preocupado em crescer rápido. Obviamente que eu sempre olho para um espaço de mercado. João, o que você quer dizer com espaço de mercado? Espaço de mercado é quando o mercado está num nível de maturidade, ok? Que você vê certos movimentos sendo feitos e você quer aproveitar essa fase do mercado para gerar valor de determinada forma. Isso é aproveitar um espaço de mercado, aproveitar uma onda, como se diz. Mas eu não tenho pressa de crescer de forma imensurável do nada. Eu vou explicar para vocês. Porque existe um negócio chamado frequência, nível de energia. Não adianta, sabe por que as pessoas acham que a maior parte dos ganhadores de loteria, ganhadores de euro milhões, eles perdem todo o dinheiro porque eles não têm inteligência financeira, porque eles não têm capacidade de gerir dinheiro. Não é só isso. Essa pessoa não está na frequência daquele dinheiro. Lá vem o João com essas conversas de maluco dele. Deixa eu te contar uma coisa. Se uma pessoa, isso acontece também com quem recebe herança, tá? Se ela passa pelo limiar de constantemente construir, e ela nesse processo constrói uma fortuna, constrói um império, constrói algo, um conglomerado, algo que gera imenso valor, quando ela tem aquele nível de dinheiro em troca, tudo que ela passou de porrada, de crescimento, de aprendizado, ela se colocou no nível de frequência em que ela está na frequência daquele nível de dinheiro. Então, um grande empresário que saiu do nada e construiu um império e fatura 100 milhões de euros, ele vai passar a vida muito rico. Por quê? Porque ele aprendeu, ele desbloqueou certas coisas, ok? João, e aquela galera que fale? Já vou falar sobre ela. Ele desbloqueou certas coisas que fez com que ele atingisse um nível energético em relação ao financeiro. Tem gente que é tão pobre que só dinheiro tem. Então eu estou falando do financeiro. Determinado nível que ele suporta esse nível de patrimônio. Porque você acha que 100 milhões, 1 bilhão, você acha que isso não traz problema junto? Como assim, João? O que você quer dizer? Por exemplo, vamos ao exemplo do Brasil. Se você é um bilionário no Brasil, você enfrenta problemas de gerir uma quantidade de complexidade fiscal gigante, contabilística gigante, você enfrenta problemas de segurança, você tem que andar em carro blindado, você tem que ter helicóptero, você tem que ter uma série de coisas que são normais naquela frequência, naquele ambiente, naquele volume de riqueza, ok? Eu estou falando de novo do pilar financeiro. Depois eu posso até fazer uma comparação com o pilar físico, posso fazer uma comparação com o pilar espiritual, para vocês entenderem qual é a minha visão sobre isso. E aí o cara tem esse nível de dinheiro, mas está na frequência igual, ele vai dali para cima, porque ele vai aumentando, vai desbloqueando certas coisas, vai acessando novos resultados e vai ganhando cada vez mais dinheiro. Por isso que você vê, por exemplo, Donald Trump já faliu. Ele já teve 1 bi de dívida. 1 bi de dívida. Já quebrou. Só que rapidamente ele voltou ao mesmo patamar. Por que ele voltou ao mesmo patamar? Porque ele já tinha desbloqueado certas coisas que faziam com que ele tivesse aquele resultado, que faziam com que ele tivesse esse nível de frequência. Então ele sabe o caminho. Dificilmente ele fica parado, estático naquele lugar da dificuldade, daquele lugar porque ele já acessou aquele nível de resultado.
Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Então, quando você vê, assim, por exemplo, uma pessoa que do nada estoura, ou do nada ganha na loteria, ou do nada, ela não tem um nível energético suficiente para suportar aquilo. A gente vê, às vezes, por exemplo, quem não conhece o caso do Luva de Pedreiro? O bicho viralizou, ele teve um momento ali de, tipo, de ficar mal da cabeça. Por quê? Porque ele viralizou. Foi um crescimento tão rápido que ele não galgou esse crescimento. Ele não foi desbloqueando essas frequências para chegar no nível de ser uma pessoa global. Isso foi muito rápido. Então, isso deixou ele totalmente desnorteado. A gente vê histórias, agora eu estou falando de fama, né? Próprio, também, nesse caso foi uma construção, mas olhem para a história do Justin Bieber. Quando ele começou, ele era uma criança e ele teve resultados muito rápido, ele chegou a lugares, a acesso muito rápido, ele teve um momento de muita baixa, de muita depressão. Por quê? Porque é um nível de frequência que o cara não suporta, é um nível de assédio, é um nível de pessoas interesseiras, é um nível de coisas que ele viu. Agora a gente vendo essa polêmica aí do Diddy, a gente sabe o que acontece em Hollywood. Imagina o cara vendo isso quando era criança, quando era um adolescente. Eu tenho certeza que ele trocava todo o dinheiro do mundo que ele tem hoje só para poder voltar, provavelmente no tempo, e com o aprendizado que ele já tem hoje, e ter deixado de viver certas coisas, deixado de errar em certas coisas que ele faria. Sabe quando a gente tem essa sensação? Tipo, se eu voltasse no tempo eu faria determinadas coisas diferentes? Tem muito a ver com isso, porque você não estava preparado na altura para tomar decisões que te colocassem num trilho que você hoje se identifica com o trilho. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. E isso é para tudo. Por isso que deseja um resultado galgado, um resultado por etapas. Eu não estou preocupado nunca em viralizar, nunca em alcançar audiência gigante. Eu estou preocupado em atingir aquelas pessoas que eu sei que eu consigo gerar valor. Porque eu aumentando, eu expandindo esse público que eu consigo gerar valor, eu consigo cada vez mais manter esse crescimento contínuo, manter esse desbloquear contínuo. E aí, voltando para o tema da live, que é o digital vai mudar. O que eu acredito que vai principalmente ser o grande pilar de mudança do digital? É o entendimento de que isso não é uma brincadeira, de que isso não é um canal de explosão, isso não é um canal de dancinha, de viralização, é um canal de negócio. É um canal que pessoas com intenção, estratégia e visão conseguem ter muito resultado. Então agora você vê um nível de funis de venda que é 2018, 2019, 2020 não tinha. Por quê? Porque o sarrafo aumentou, a dificuldade aumentou, o nível estratégico necessário aumentou. Tem gente que ainda pensa que é só entrar e lançar um curso. Essa pessoa ela vai quebrar a cara. Mas, fique em paz, vai quebrar a cara, eu te garanto. Eu te garanto que vai. Por quê? Porque é muito mais que isso. É mais complexo que isso. João, então você está me desanimando a entrar. Desanimando, você deveria ficar contente. Por quê? Porque como o corte está sendo cada vez mais alto, fique melhor. Porque você vai passar esse corte e do outro lado, do outro lado do arco-íris está o pote de tesouro. O que eu quero dizer com isso? Passe por essa dificuldade, se profissionalize, seja melhor, não fica com medo, fica com ambição de ser melhor, não ambição de dar sorte. O que é sorte? Alguém sabe dizer o que é sorte? Para quem já tem um entendimento. Interrompendo aqui o episódio para te pedir para se inscrever no canal, para sentar o dedo no like se fez sentido para você. Isso ajuda a gente a ganhar relevância, chegar a mais pessoas como você que querem tocar o terror e fazer o que tem que ser feito. Tamo junto, bora lá, é só o começo. Básico do que é a vida na realidade, sorte é quando o preparo encontra a oportunidade. Então sim, espere ter sorte, mas se prepare para a sorte. É tão simples quanto isso. Se prepare para a sorte. Porque isso para mim, minha opinião pessoal e minha vivência, isso para mim é animador. É animador perceber que está profissionalizando muito, que o sarrafo está muito mais alto. E digital, gente, não é só sobre ter audiência, não é só sobre produzir conteúdo. Tem muita coisa nos bastidores, tem muita estrutura. Olha, a gente vai fazer o melhor ano da empresa. Ninguém na estrutura tem audiência gigante. Ninguém aqui é viral, ninguém aqui é influencer. Você não precisa ser. Você precisa ser estratégico, intencional e ter uma visão para você conseguir implementar e gerar valor para determinado público. As pessoas que mais têm resultado que eu conheço no digital, elas não aparecem, vocês acreditam? Elas não aparecem. As duas pessoas que eu conheço pessoalmente, que são as pessoas que mais faturam, um fatura 250 milhões de euros com digital anualmente e o outro fatura 30 e tantos milhões de euros anualmente. Os dois não aparecem. João, mas aí você está indo contra você mesmo que fala da importância da marca pessoal. Olha, eu estou falando da importância da marca pessoal para o público médio, né, que quer
ter resultado com o seu negócio, com a sua proposta de valor e com aquilo que entrega de resultado e se identifica com a construção de uma marca pessoal. Mas se alguém chegar para mim e falar assim, João, eu quero ter resultado no digital, mas eu não quero aparecer, fica tranquilo. É bem possível também. Você pode ser um estrategista, você pode ser um funnel builder, você pode ser um cara por trás de produtos, por trás de outras pessoas, por trás de outros canais. Você não precisa aparecer. Ah, João, agora você me deixou confuso. Eu achava que todo mundo tinha resultado no digital era proporcional ao nível de audiência que construía. Tem gente que tem muita audiência e não tem resultado. Porque ainda não sabe estrategicamente rentabilizar essa audiência. Não sabe estrategicamente criar algo de valor para essa audiência, ter retenção, que aí a gente entra numa métrica que a gente fala que é o LTV, que é o tempo de vida do cliente com você. Ai, João, essas nomenclaturas, deixa eu te contar, comece a olhar como negócio, nomenclatura, métrica, KPI é coisa de negócio e o digital é um negócio. É um canal que pode ser o maior canal de vendas do seu negócio. Amanhã eu vou fazer uma palestra no evento do Erickson, que é o Plug, né, do Conexão Social Media. E eu vou falar disso, eu vou falar como eu uso hoje o meu Instagram. Galera, tem umas pessoas aqui na live, meu Instagram é gigante, a gente vai faturar só vindo do meu Instagram nos últimos 2 meses 70 pau, 70 capa euro. Aí outra métrica importante que a Patrícia está trazendo, CAC, que é o custo de aquisição do cliente. A maior parte das pessoas não tem a menor ideia do quanto que é o seu CAC. O meu CAC médio é 495 euros. Por isso que todo mundo que me traz um cliente, eu pago 495 euros. Porque é meu CAC médio. E tá tudo bem, eu tenho clareza, porque meu preço médio de produto é 6 mil euros. Então você imagina, 495 para adquirir, 6 mil de revenue, de rentabilidade. Ou seja, ele se paga. Faz sentido esse custo de aquisição. Agora, se você vende um calçado de 120 euros, seu custo de aquisição tem que ser no máximo 40 euros. No máximo 30 euros. Entende? Isso é o que? Métrica de negócio. Se você está no digital olhando só como lugar para ficar famosinho, você está deixando muito dinheiro na mesa, você está deixando possibilidade de crescimento. O ativo mais importante somos nós mesmos. Eu tenho essa tese também, tá, Diogo? Eu acredito piamente nisso, por isso que eu já tomei uma decisão antes dos 5 milhões de euros, o meu maior investimento não vai ser em bolsa de valores, não vai ser imobiliário, não vai ser nada disso, vai ser em mim mesmo e na minha empresa. Onde eu consigo mais dar ROI, onde eu consigo trazer mais rentabilidade é quando eu invisto em mim e na minha empresa, e coisas que são congruentes. Por exemplo, quando eu estou em mastermind, quando eu estou em imersão, quando eu estou em viagens estratégicas, quando eu estou em tudo isso, eu sempre trago ROI disso. Então você vê lá, por exemplo, eu vou para uma reunião em Dubai, aí fecho 2 parcerias e fecho um cliente. E esse cliente traz outro cliente, no final ter gastado, sei lá, 5 mil euros para passar 5 dias, não foi isso tudo, né, contando com a passagem, foi 5 mil euros, mas foi menos que isso, para passar 5 dias, reunir com pessoas estratégicas, conhecer o lugar, aumentar a frequência por causa daquele lugar e voltar, esses 5 mil vai gerar 40 de resultado. Me fala o SP500, me fala o mercado de ações, me fala o título público, o que é que for que dá esse nível de rentabilidade? Nenhum. O seu maior investimento tem que ser em você mesmo. E deixa eu te contar, ninguém te tira o conhecimento que você adquire, a frequência que você atinge, os resultados que você tem, ninguém te tira isso. Então não inventa moda, comece a investir a sério em você, no seu produto, na sua presença, no seu negócio, comece a investir a sério. Você vai ver o nível de resultado que você vai ter. Eu estou aqui no escritório olhando ali para as nossas 2 plaquinhas. Eu vou te dizer, essas plaquinhas, elas são só validação de um trabalho bem feito, elas significam nada de jeito. O que significa tudo de jeito é o aprendizado nesse processo. É igual o processo de fazer uma prova. Falei algumas vezes aqui do Ironman. O processo de fazer um Ironman, o que é muito massa? É o nível de mentalidade que você alcança, o nível de resiliência que você alcança e você se sente bem com você mesmo, você se sente capaz. Isso reflete em todas as áreas da vida. Então se inscreva numa maratona, se inscreva no Ironman, se inscreva no que você puder. Vou até aqui, confirmar aqui, Maratona do Porto. Que eu estou inscrito aqui na Maratona do Porto, eu quero falar aqui, E isso é o quê? Qual que é o hack disso aqui? É você entender que você tem que estar sempre inscrito num desafio. É você entender que você é o seu maior ativo, como o Diogo disse ali. Que a partir do momento que essa chave vira, deixa eu te contar, dificilmente você se abala fácil. Dificilmente você... Tá? E é isso que eu quero passar para vocês. Eu quero passar para vocês uma visão de que o digital vai mudar porque as pessoas estão mudando dentro do digital.
o comportamento do consumidor está mudando, o que as pessoas valorizam, as pessoas estão saturadas de curso tradicional, venda de curso, não sei o que, vai mudar a vida e blá blá blá. Não, como que você pode me ajudar na prática? Como que a gente pode fazer o pau quebrar junto? Quais informações que eu preciso para fazer o pau quebrar? Entende o que eu quero dizer? É muito surreal. É muito surreal quando você começa a entender realmente o que é valioso nesse game, o que é valioso nesse jogo. Porque você sai dessa visão romântica do processo e traz pragmatismo para o processo. E atenção, isso não é deixar de acreditar, não é deixar de sonhar, não é deixar de tocar o terror, mas é falar assim, ó, eu sei quanto custa tocar o terror e eu estou disposto a pagar esse preço. É isso que vai diferenciar quem tem resultado de quem não tem resultado. Você entende o que eu quero dizer? E essa visão eu vou estar sempre reforçando dentro do que é a minha ótica de ver isso daqui. Dentro do que é a minha ótica de ver isso daqui. Porque isso aqui pode ser o canal de maior resultado da sua vida, mas pode ser uma perda de tempo. Depende da forma como você vê, depende do que você implementa, depende de quem você tem do lado, de quem você tem como mentor. Tudo isso influencia. Tudo isso influencia. Então, meu convite na live de hoje é ativar aí na sua cabeça uma visão pragmática sobre o digital. Uma visão sangue no olho, uma visão de, olha, eu vou usar isso aqui estrategicamente, eu vou medir resultado, eu vou olhar os canais que melhor funcionam para mim, eu vou contratar os mentores certos, eu vou estar nos ambientes certos, eu vou fazer o que tem que ser feito, eu estou disposto. Essa visão que eu queria passar para vocês. Então, hoje live bem rápida, que eu tenho uma reunião já a seguir, depois vou lá pro evento do Edson. Obrigado aí por acompanharem. Tamo aí. À noite a gente troca mais ideia e bora pra cima que é só o começo, tá bem? Obrigado.